Fala aí, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. Já estamos ao vivo aqui pelo Instagram. Você que tá rolando aí, ó, não sai dessa live. Ela vai te prender hoje porque nós estamos falando sobre posicionamento. Então fica aqui com a gente. Vamos aprender um pouco. Pega seu papel, pega sua caneta aí, coloca seu café do lado porque você está no New Coffee e aqui tem conteúdo para você crescer e para você desenvolver. Então bora junto, compartilhar essa live, chamar mais gente para cá e a gente já vai entrar nesse conteúdo que é muito top. Então não sai daí, vai compartilhando aí, manda para seus contatos. Ó, chega chegando, compartilhando aqui com os meus contatos. Tô chamando toda a galera, chamando todos os Thundercats aqui. Olha só, lembrei aí da infância, hein? Chamando todos os carros aqui. Bora lá, bora compartilhar todo mundo. Vai entrar quem realmente quiser entrar, claro, mas o compartilhar é livre, né? Então compartilha aí, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, escolhe aí, ou compartilha geral igual eu tô fazendo aqui, porque para mim os meus contatos são todos importantes. Então se você tá caindo nessa live e não seguiu, segue aí porque tem conteúdo todos os dias aqui na live. Essa semana é a semana do posicionamento. Semana passada foi a semana do governo. Essa semana é a semana do posicionamento. E a semana que vem é a semana da superação. Então o conteúdo que você vai receber hoje aqui é um conteúdo muito top e que você não vai encontrar em qualquer lugar. Então vai compartilhando, chama a galera, porque de repente o que a pessoa precisa ouvir hoje é essa palavra sobre posicionamento. Ontem nós falamos sobre o posicionamento para você aprender a dizer não. Gente, que conteúdo! Que conteúdo fera, que conteúdo top foi ontem. Mas a live de ontem já foi, né? Então agora você pode aproveitar a live de hoje. Então faz o seguinte, compartilha. Compartilhado. Kelly, muito bom dia, seja muito bem-vinda. Já estamos começando o nosso New Coffee, hein? Prepara o café aí. Prepara o café porque nós já estamos começando. Vou colocar uma música de fundo aqui e nós vamos começar a nossa live como a gente sempre começa, agradecendo a Deus. Eu quero agradecer pela sua vida, pelo seu carinho, pela sua audiência, né? Por você estar conectado com a gente aí no Instagram ou no YouTube, seja onde for, seja qual for o horário que você também está assistindo essa live. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Feche seus olhos, você que pode, respira bem fundo, conecte-se com Deus, agradeça a Ele. Vamos conectar a nossa fé junto. Pai, eu glorifico e exalto o seu nome. Eu agradeço a sua presença por mais uma oportunidade, por mais um dia, por mais um momento, por estar diante da tua presença. Pelo teu amor, tua graça e a tua misericórdia que é soberana sobre as nossas vidas. Eu agradeço por cada vida que tem se conectado com a gente. Que possamos aprender, que possamos crescer, que possamos desenvolver no dia de hoje. Assim como todos os dias o Senhor tem feito sobre nós. E aí, a palavra é gratidão, é agradecer o Senhor por todas as bênçãos e maravilhas que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Obrigado pelo dia, obrigado pela casa, obrigado pela família, obrigado pela oportunidade de compartilhar esta mensagem, essa palavra, de tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida e tudo que o Senhor ainda vai fazer. Então só temos a agradecer ao Deus que é todo poderoso. Esteja conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Prepara aí seu papel, sua caneta, porque o tema da live de hoje, olha só, são 5 passos para você ter um posicionamento pessoal positivo. 5 passos para você ter um posicionamento pessoal positivo. Vou entregar para você aqui um monte de coisa interessante. É um assunto bem importante, então aperta já esse aviãozinho aqui, compartilha com mais pessoas, tá? Ou aproveite o máximo possível desse conteúdo. Separa aí um bloco de anotações, separa aí sua caneta para você não perder nenhuma informação desse conteúdo, porque ele vai ser libertador para você. Bora lá? Pronto pro conteúdo aí? Tá pronto pro conteúdo? Já compartilhou? Já pegou o seu bloco de anotações? Já pegou a sua caneta? Já pegou seu café? Já deixou do lado aí? Então bora tomar um café comigo. Bora falar sobre 5 passos para ter um posicionamento pessoal positivo. Porque muitas pessoas têm posicionamento, se posiciona de forma errada. A gente definiu aqui na segunda-feira o que significa o posicionamento, né? Eu vou repetir para você. O posicionamento é uma ação
de se posicionar em relação a algo ou tomar uma atitude e assumir um partido sobre determinado assunto. E a gente está falando sobre posicionamento da vida. E muitas vezes nós precisamos nos posicionar em algumas situações. Nós precisamos nos posicionar em opiniões. Muitas vezes precisamos nos posicionar dentro da nossa casa. Muitas vezes precisamos nos posicionar diante da nossa família. Muitas vezes precisamos nos posicionar diante do nosso trabalho, diante da sociedade, diante de tantas coisas. E se você não se posicionar, alguém vai se posicionar por você. Alguém vai impor a vontade e sem o seu posicionamento, as coisas que você gostaria não vão acontecer na sua vida e você vai acabar entrando num processo de frustração. Ontem nós falamos sobre segredo para você se posicionar e aprender a dizer não, porque é importante em determinados momentos na sua vida você saber dizer não para você, para sua vontade, para os seus desejos, que muitas vezes vão tirar você do propósito, vão tirar você da direção, vão tirar você do caminho. E muitas vezes dizer não para as outras pessoas que estão sobrecarregando você, estão entregando coisas para você que não é do seu interesse, coisas que estão atrapalhando o seu processo de crescimento, porque você está tendo que deixar de fazer aquilo que você teria que fazer para você, para fazer para outras pessoas. E às vezes você não tem essa capacidade, às vezes você não tem esse posicionamento de aprender a dizer não, ou não naquele momento. O não, nós falamos ontem que não é algo definitivo, mas você precisa ver o que é prioridade e às vezes você precisa fazer algumas perguntas, né? Como se eu quero fazer isso, eu posso fazer isso, quais as minhas prioridades no momento, né? Isso pode prejudicar o meu futuro, então levantar alguns questionamentos sobre aquele comportamento, isso é se posicionar. E hoje eu quero trazer para você 5 passos aí para você ter um posicionamento positivo. Porque às vezes a gente tem um posicionamento, né? E eu vejo muitas pessoas às vezes falando não para tudo e esse não acaba prejudicando ela, que acaba sendo um posicionamento negativo. E eu quero trazer para você informações para que você possa ter um posicionamento positivo. Porque quando você tem um posicionamento positivo, gera um resultado positivo na sua vida. E o que eu quero é que você cresça, eu quero que você saia do lugar, eu quero que você desenvolva, eu quero que você receba o máximo de informação para que você possa obter um conhecimento, esse conhecimento possa fazer com que você acesse a sabedoria e acessando a sabedoria você começa a conquistar os seus objetivos, conquistar os seus propósitos. Ok? Então vamos lá? Vamos lá para esses 5 passos para ter um posicionamento pessoal positivo? Anota aí o primeiro passo. Reveja suas crenças. Você precisa rever as suas crenças. Nós precisamos rever as nossas crenças. Como eu falei, o sistema de crenças interfere diretamente em nossa forma de agir e, consequentemente, em nosso resultado. Por isso é importante parar para avaliar como seus pensamentos estão afetando seu trabalho, suas relações interpessoais e também o seu desempenho profissional e pessoal. Então precisamos parar e fazer essa reflexão de como o nosso sistema de crença está afetando diretamente a forma que a gente age. Crenças limitantes, eu já fiz uma série de lives sobre crenças limitantes, você pode conferir lá no YouTube, são uma das principais responsáveis por atravancar nosso processo de desenvolvimento, ou seja, as crenças limitantes são as principais responsáveis por travar, por deixar você travado, por bloquear você nesse processo de desenvolvimento e também do nosso posicionamento. Por isso, procure identificar quais são as suas e trabalhar para eliminá-las. Nesse sentido, o processo de mentoria, né, ele pode ser um grande aliado para você. Rosinéia, bom dia, seja muito bem-vinda ao New Coffee. Muito bom ter você por aqui. Estamos falando sobre 5 passos para ter um posicionamento pessoal positivo. E o primeiro passo é rever as suas crenças. Muitas vezes a gente não fala sobre crença limitante e muitas coisas são colocadas na nossa vida,
muitas crenças limitantes são colocadas na nossa vida, mesmo que de forma inconsciente. Muitas vezes a gente herda muitas coisas dos nossos pais, aprendemos na escola, aprendemos com os nossos amigos, aprendemos com os nossos parentes e vamos criando as nossas próprias crenças limitantes e isso se torna uma barreira. Romário, bom dia, seja bem-vindo. Isso torna uma barreira. Essas crenças limitantes muitas vezes faz com que nós não venhamos nos posicionar diante de alguma situação. Pastor Fernando, bom dia, seja bem-vindo. E esse processo é muito ruim. Luiz, bom dia, seja bem-vindo. Então, hoje a gente está falando sobre 5 passos para ter um posicionamento pessoal positivo. E o primeiro passo para você é rever suas crenças. Rever as crenças que estão limitando você. Rever aquelas crenças que foram implantadas consciente ou inconscientemente em você. Tereza, bom dia. Ok? Então, primeiro passo para você ter um posicionamento pessoal positivo é rever suas crenças, rever as crenças que estão limitando você. O que não deixa você ter um posicionamento pessoal positivo? Paulo, bom dia, seja bem-vindo. O que está travando você nesse processo? Quais são as crenças que foram implantadas em você e você precisa rever? Porque olha só, o sistema, a nossa família, a escola muitas vezes, o nosso ciclo de amizade implantam crenças limitantes e faz com que você se sinta incapaz, faz com que você se sinta inferior, faz com que você não consiga se posicionar, porque muitas vezes se posicionando você pode acabar ferindo algumas pessoas que querem governar a sua vida. E o posicionamento é importante para que as pessoas não venham governar a sua vida e você venha governar a sua vida. Olha o quanto é importante a questão do posicionamento e você entender qual que é o posicionamento pessoal positivo. Então, o primeiro passo para você ter um posicionamento pessoal positivo é você rever as suas crenças. Você identificar aquilo que está travando você. Qual é a crença? Às vezes, as crenças limitantes é de inferioridade. Às vezes você não consegue se posicionar diante do seu trabalho porque alguém um dia falou para você que você não era capaz, que você não tinha estudo, que você era um burro. Quantas vezes você ouviu essas palavras e às vezes na hora de assumir um compromisso, na hora de se posicionar muitas vezes, na hora de aceitar um cargo, na hora de aceitar um aumento de salário, uma posição de destaque, você travou e você não teve coragem de assumir esse lugar. Quantas vezes aconteceu isso com você? Ou às vezes você nem tentou. Às vezes você teve a oportunidade, você tinha ali o currículo necessário para assumir esse cargo, muitas vezes, para abrir de repente a sua empresa. E você não foi, porque instalaram crenças limitantes em você e você achou incapaz de assumir aquela responsabilidade ou que você não daria conta de conduzir aquele processo ou de abrir a sua própria empresa, de ser o seu próprio patrão, de ser o patrão de muitas outras pessoas e você não teve coragem ainda de abrir o seu negócio por causa disso. Porque lá atrás instalaram crenças limitantes em você. Disseram que você não era capaz, disseram que você não conseguiria, disseram que você seria um coitadinho, disseram que você não tinha estudo, não tinha capacidade para fazer o que você poderia estar fazendo hoje. Crenças que foram instaladas ali e você não se posicionou e você não governou quando deveria governar. Aconteceu com você isso daí? Ou foi só comigo? E ó, não vem culpar os seus familiares, não vem culpar os seus amigos, não vem culpar seus professores, não, porque todos fizeram de forma inconsciente. A gente reflete aquilo que a gente aprendeu. É uma repetição de padrão. Quando você aprende, você repete aquilo. E os seus pais te deram o melhor que eles tinham nas condições que eles tinham, no conhecimento que eles tinham. E você é responsável por obter esse conhecimento agora e quebrar esse padrão. Daqui para frente com seus filhos, você tem que ser diferente. Porque você está obtendo conhecimento e você precisa se posicionar agora diante dessa situação. Você não precisa repetir os padrões dos seus pais. Agradeça por tudo que eles te ensinaram. Isso fez você ser quem você é hoje. Isso fez você ter o padrão que você tem hoje. Isso te ajudou. Isso formou você
nesse homem, nessa mulher, guerreiro, guerreira, capaz de superar obstáculos, capaz de superar desafios, mas o posicionamento faz com que você não repita esse padrão. Faz com que você quebre esse processo e daqui para baixo você comece um novo ciclo. E você vai errar? Claro que você vai errar. Você vai falhar? Claro que você vai falhar. Porque se posicionar não significa que você vai deter todo o conhecimento, todo o saber. Se posicionar significa, olha, daqui para lá não vai seguir mais esse processo. Daqui para lá, as crenças negativas que eu tinha, os pensamentos negativos, as coisas que foram ruins na minha vida, não vão ser passadas para as outras gerações, porque eu vou ensinar aos meus filhos como eu aprendi, de uma forma diferente. Tá entendendo como que funciona a questão do posicionamento pessoal positivo? Como que você tem que rever as suas crenças? Como que você precisa rever aquilo que está te limitando? Você está conseguindo entender? Coloca o foguetinho aí para eu saber que você está conseguindo entender esse processo. Deixa eu perguntar para você já apertou esse foguetinho aqui para enviar essa live para mais pessoas? Você já apertou esse coraçãozinho aqui? Já fez subir esse coraçãozinho, esse foguinho aqui? Você já fez? Se não fez, faz aí. Faz aí para subir, porque o Instagram vai entregar essa live para mais pessoas. E se você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso também a esse conteúdo. O Paulo falou aqui, ó, as pessoas não conseguem fazer e dizem que você não vai conseguir. Tem esse detalhe, né? Elas instalam muitas vezes essa crença limitante em você, que é uma crença limitante dela. E se você não tiver um posicionamento, olha só como que é importante. Foi muito legal você ter falado isso, Paulo. Se você não tiver um posicionamento pessoal, você acaba aceitando isso, porque é uma crença que a pessoa tem, que ela não consegue. E como você está ali no mesmo nível, você faz parte do mesmo ciclo que ela diz para você, olha, você também não vai conseguir. E muitas vezes, por falta de posicionamento, nós aceitamos essa opinião. Olha que sério isso. Nós acabamos aceitando isso para a nossa vida. Não é porque a pessoa não conseguiu, não é porque ela não teve a capacidade, não é porque ela não fez aquela faculdade, não é porque ela não conseguiu aquela vaga de emprego, não é porque ela não conseguiu abrir a empresa dela, que você não vai conseguir. Nós somos seres únicos e diferentes. Você é único, você é diferente. O que aconteceu com um não necessariamente vai acontecer com outro. Você precisa viver as suas próprias experiências. Você não pode reger a sua vida pelo posicionamento de outra pessoa. Se você não posicionar, alguém vai se posicionar por você. Se você não governar a sua vida, alguém vai governar a sua vida por você. E quando alguém governa a sua vida por você, ele deixa a vida dele para começar a governar a sua vida. Ele quer governar a dele e a sua também, e nenhuma vai dar certo, tá? Presta atenção nesse detalhe. O posicionamento, ele é muito importante na nossa vida. Cláudia, bom dia. Beleza? Vamos pro segundo passo? Tá pronto aí pro segundo passo? 5 passos para ter um posicionamento pessoal positivo. O primeiro passo é rever as suas crenças. Gente, essa questão da crença, eu já fiz uma série de lives aqui, mas quebrar as crenças limitantes não é fácil. É um processo, tá? No método GPS a gente vai falar sobre crenças limitantes e eu vou te dar informações importantes no método GPS para que você possa quebrar algumas crenças limitantes na sua vida, para que você possa identificar essas crenças limitantes e quebrar essas crenças limitantes, porque as crenças limitantes podem ser o que estão atrapalhando o seu processo de crescimento e desenvolvimento. Beleza? Então no dia 10 nós vamos ter o método GPS, nós vamos falar sobre crenças limitantes lá, você vai identificar as crenças limitantes e talvez você fale assim, mas eu não tenho esse negócio. Tem, porque eu achava que não tinha e encontrei um monte de crença limitante e até hoje estou encontrando um monte de crença limitante e isso atrapalha muito o nosso processo de crescimento. Antônia, bom dia, seja muito bem-vinda. Então, dia 10 nós temos uma imersão chamada Método GPS. Se você ainda não fez a sua inscrição, vai depois ali no link da minha bio, faz a sua inscrição, cai para dentro do Método GPS. A gente vai parar um dia, vai ser um sábado, das 9 da manhã às 8 da noite, onde você vai resolver um monte de problema aí para você entrar 2023 pronto para a decolagem, pronto para as coisas que vão vir na sua vida. Tá? Então a gente vai falar sobre crenças limitantes lá de uma forma mais profunda no método GPS. Então faz logo essa inscrição antes que você fique de fora, porque é um grupo seleto de pessoas. A gente não vai abrir para muitas pessoas. Acabou as inscrições, acabou. E a galera já está fazendo aí, de repente você pode ficar de fora. Aproveita que ainda não acabou o primeiro lote. Larissa, bom dia! Seja muito bem-vinda. Bora
Bora falar sobre 5 passos para ter um posicionamento pessoal positivo, tá? Quem chegou agora, ó, aperta esse aviãozinho aqui, compartilha com mais pessoas, porque eu vou dar o segundo passo aqui, dá tempo de pegar ainda. Ó, você que chegou agora, pega aí, eu sugiro que você pega aí seu bloquinho de anotações, seu papel, sua caneta, pega aí, deixa do lado, porque as informações que eu tô passando aqui é para você ter um posicionamento pessoal positivo. Quem não se posiciona, quem não tem um posicionamento, alguém está se posicionando por você. E se você não se posiciona, você não governa a sua vida. Se você não governa a sua vida, alguém está governando a sua vida por você. Então é importante a gente entender sobre governo, sobre posicionamento, e aí a semana que vem a gente vai falar sobre superação, e é o método GPS que eu estou colocando aqui para você, que a gente vai trabalhar no dia 10 de forma mais intensa, beleza? Anotando já, beleza, bora lá então. Segundo passo, trabalhe seus pontos de melhoria. Trabalhe seus pontos de melhoria. Anota aí. O segundo passo é trabalhar os pontos de melhoria. Para isso, o primeiro passo é identificar, dentro do segundo passo, é identificar quais são os pensamentos e comportamentos que limitam, né? O primeiro passo lá que a gente falou. O segundo é reconhecer que existe a necessidade de trabalhar esses aspectos. Então, o que você vai fazer? O primeiro passo é você rever suas crenças. Então, você vai identificar quais são as suas crenças e seus comportamentos. O que está limitando você? O que está travando você? É difícil. Não é fácil a gente identificar isso. Muitas vezes a gente precisa de ajuda. Muitas vezes a gente precisa de um processo de mentoria, a gente precisa de um processo de identificação, você vai precisar de algumas técnicas, algumas ferramentas para você identificar quais são as suas crenças limitantes. E dentro de uma conversa, dentro de uma sessão de mentoria, fica muito mais fácil a gente identificar, porque a gente vai mais a fundo nesse processo. Mas você consegue identificar sozinho também, tá? Pode demorar um tempo e pode se tornar mais difícil. Mas depois você vai trabalhar para esse ponto de melhoria. Né? Depois você precisa reconhecer a necessidade de trabalhar esses aspectos. Né? E o terceiro passo consiste em buscar as ferramentas e métodos que ajudem a substituir os hábitos negativos e a mentalidade limitada. Porque quando nós temos uma crença limitante, nós temos alguns hábitos negativos, porque foi instalado isso na gente, e a gente tem uma mentalidade limitada. E aí eu volto a falar para você, Eliane, bom dia. Eu volto a falar para você, né? Inclusive eu escrevi o meu segundo livro aqui baseado em Romanos 12, 2, que fala sobre você não se conformar com esse mundo, né? Ou você não ter o padrão que as pessoas querem que você tenha. E aí entra o posicionamento, né? Você ter o padrão que as pessoas querem que você tenha, fazer aquilo que as pessoas querem que você faça, e você é único. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você tem uma digital aí que comprova que você é único, você é um ser único. Certo? Então você não precisa ser o padrão, você não precisa ser igual às outras pessoas, porque você já não é igual às outras pessoas. Você não é igual às outras pessoas. Então você não precisa ser o padrão, mas você precisa ter um processo de renovação da sua mente. E todos os dias você precisa ter esse processo de renovação da mente. Para você experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí ele já libera uma promessa para sua vida, porque ele está dizendo assim, olha, eu quero a boa, perfeita e agradável vontade para você. Eu quero que as coisas aconteçam para você. Eu quero que você prove o melhor dessa terra. Eu quero que você viva um novo nível, uma nova fase. Eu quero te dar do bom e do melhor. Eu quero que você saia da vida de sofrimento. Eu quero que você deixe essa escravidão mental. Eu quero você num processo de despertar. Eu quero que você seja uma ferramenta, que a sua mentalidade seja livre, que você entenda qual é a minha boa, perfeita e agradável vontade, que você siga o caminho e que você transforme a vida de outras pessoas. Aí você começa um processo de mudança, de transformação, porque você está começando a trabalhar os pontos de melhorias na sua vida. Você quebrou uma crença limitante. E tem um detalhe, muitas vezes as crenças limitantes atrapalham o seu relacionamento com Deus. Você já parou para pensar que às vezes você tem dificuldade de ter um relacionamento com Deus? Eu encontro com várias pessoas, tem pessoas que me param e falam assim, Nil, eu não consigo saber quando você fala que Deus fala com você, que você ouve a voz de Deus, como que é a voz de Deus? Como que é ouvir a Deus? Como que Deus fala com a gente? Talvez você que está aí na live não tenha essa dificuldade. Talvez você consiga ouvir a voz de Deus de forma audível. Cada um tem a sua particularidade.
Mas tem pessoas que não sabem porque elas não têm um relacionamento com Deus. Mas elas não têm um relacionamento com Deus porque muitas vezes elas têm crenças que limitam elas de ter esse acesso. Tá vendo quanto que é importante você resolver esse processo de crenças limitantes? Daquilo que você acredita, daquilo que você viveu? Olha, uma live é pouco pra gente falar sobre isso. A Cláudia falou aqui, ó, eu não preciso ser igual a ninguém porque eu já sou única. Tá aí, ó. Você já é um ser único. Deus já te fez diferente. Por quê? Particularidade. Sabe aquele teu jeito de orar, de falar com Deus? Sabe aquele lugarzinho que você gosta, aquele momento, a forma que você gosta de falar com Deus? É desse jeito que Ele gosta de falar com você. Sabe quando você começa a sentir a presença, algo diferente? É desse jeito. Só que para isso eu preciso do quê? Eliminar algumas crenças limitantes. Rosemary, bom dia, seja bem-vinda. Eu preciso eliminar. Eu consegui identificar essas crenças limitantes, que é o primeiro passo. Eu vou para o segundo, que é trabalhar os meus pontos de melhoria. Eu começo a ter um posicionamento positivo. Identifiquei, logo tenho que resolver. Tem muitas pessoas travadas porque elas identificam, mas elas não têm coragem de enfrentar os seus medos, de enfrentar suas crenças limitantes, de se capacitar. Não adianta nada você se levantar, identificar e depois você não resolver a parada. Porque você precisa resolver. Se você não resolver, a engrenagem não anda. Se você não resolver, se você não melhorar esses pontos aí, se você não quebrar essas crenças limitantes, você vai precisar de repente ir lá para o método GPS, que é onde a gente vai ajudar você a quebrar essas crenças limitantes. Não vai adiantar nada você só identificar e não trabalhar esse processo. E aí você precisa de ferramentas para isso. E a gente vai aplicar essas ferramentas lá no método GPS. Se você não fez a sua inscrição, faz logo, porque senão você vai ficar de fora e você vai demorar mais um ano para poder resolver esses problemas aí que estão na sua vida. Identificou, né, as crenças limitantes, rever suas crenças limitantes, trabalhar os pontos de melhoria. E aí você vai para o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo, meu? Investir em autoconhecimento. Sabe qual que é o problema da maioria dos brasileiros? Pergunta aqui, qual? Eu vou te falar qual que é o problema da maioria dos brasileiros. Irmã Fei, bom dia. Sabe qual o problema da maioria dos brasileiros? Não estou dizendo que é o seu, mas da maioria dos brasileiros. Pergunta aqui, faz a pergunta aqui. Eu quero que alguém pergunte aqui. Qual? Qual que eu quero te responder? O terceiro passo é invista em autoconhecimento. Invista em autoconhecimento. O segundo passo é você trabalhar os seus pontos de melhorias e o primeiro passo é você rever as suas crenças limitantes, para você que está anotando. Então, você rever as suas crenças limitantes, você vai trabalhar os seus pontos de melhoria e depois você vai investir em autoconhecimento. Sabe qual que é o problema da maioria dos brasileiros? Ó, o Paulo já perguntou aqui qual. Vou te responder, Paulo. Procrastinação também é um dos problemas, mas o problema da maioria dos brasileiros é essa palavra aqui, ó, investir. Investir. Quando fala em investir para você, o que vem na sua cabeça? Qual é o sentimento que você já tem? A maioria dos brasileiros não consegue entender o verdadeiro significado da palavra investir. Quando nós falamos em investir, o nosso cérebro, o nosso inconsciente lá, ele está revertendo isso a gasto. A mentalidade do brasileiro precisa ser mudada em relação a investimento. Muitas pessoas já estão mudando e estão trabalhando nesse processo. Yara, bom dia. Infelizmente, quando nós falamos em investir, nós não entendemos isso como ter um retorno. Infelizmente, ainda nós estamos com esse processo e é uma crença limitante e a gente precisa reverter isso, tá? Nós precisamos reverter isso, porque investir significa que você pode ou não, porque a nossa mentalidade, o investir, ela é só você colocar dinheiro. E aí, quando fala em colocar dinheiro, você já troca o investir por gastar, tá? E é isso que a gente precisa reverter.
Investir não é gastar, porque não necessariamente investir em conhecimento quer dizer que você tem que gastar dinheiro, que você tem que colocar dinheiro para você ter o autoconhecimento. Por quê? O que seria investir nesse ponto? Investir em autoconhecimento. O que eu poderia investir além do dinheiro? Ou que não seja dinheiro nesse processo? Só para você entender. Investir o seu tempo, isso é uma forma de investimento. Você está pegando o seu tempo. Ó, vocês estão aqui na live, vocês estão investindo o seu tempo aqui na live porque o assunto é relevante para vocês. Porque faz sentido para vocês terem esse aprendizado. Então você está investindo o seu tempo. As lives aqui duram em torno de 1 hora. Você está investindo 1 hora do seu dia para obter o conhecimento. Por isso que eu falo para você, ó, pega papel, pega caneta para você marcar, porque não adianta nada você vir aqui, ouvir 1 hora de live e reter 5 minutos, 3 minutos dessa live. Agora, quando você escreve, você aumenta o tempo de retenção. Quando você pega o assunto que eu estou falando aqui e discute com outras pessoas, você aumenta para até 90% se você ensinar as pessoas. Então você está investindo o seu tempo e você está tendo um retorno com isso, porque você está fixando o conteúdo. Então nós precisamos reverter essa palavra investimento e não entender esse investimento como um gasto, mas como algo que vai te trazer um retorno. E todas as vezes que você faz um investimento que envolve financeiro, ele vai ter que te trazer um retorno também. Seja através do conhecimento, porque talvez você pague um treinamento, você paga um curso, então você está investindo em conhecimento, você está investindo em melhorias para você. Você está investindo em autoconhecimento. E isso vai trazer uma série de benefícios lá na frente, porque você vai resolver o seu problema de crença limitante, você vai resolver o seu problema de falta de autoconhecimento, você vai resolver um monte de coisa. Bom dia, Maria, seja bem-vinda. Tá entendendo como que é importante a gente entender o que significa investir? Então, investir em autoconhecimento. Olha lá, todos nós temos uma personalidade que nos identifica. Por meio dela, se mostram as nossas características, visão de mundo e nossa forma de se comportar nele. Entretanto, o fato é que muitas pessoas não conseguem verdadeiramente definir quem são, ou quais são seus sonhos, ou seus objetivos, ou pontos a melhorar. A chave para isso é investir no autoconhecimento. Ó, vou repetir para você, parece uma coisa maçante, mas eu quero que você fixe isso. Você precisa saber qual é a sua identidade. Você precisa saber quem é você. Você precisa saber quais são os seus sonhos. Você precisa saber quais são os objetivos para alcançar os seus sonhos. Você precisa entender qual é o seu propósito. E se você não conseguir entender isso daí, que é o básico, que é o alicerce, que é a base para a construção de quem é você, né, de onde você vai chegar, fica muito difícil. Então você precisa investir nesse autoconhecimento, de saber quais são as suas capacidades, quais são as suas limitações, tá? Onde você quer chegar e o que você vai fazer para chegar lá onde você quer chegar. Tudo isso está dentro do autoconhecimento. É você investir na sua formação, é você investir em treinamento, é você ir para o método GPS para resolver um monte de coisa. Você vai precisar fazer um investimento, vai ter um retorno para você, porque eu tenho certeza que você vai estar pronto para entrar no ano de 2023 para a decolagem, porque vai acontecer muitas coisas boas. É investir. Esse investimento vai te trazer um retorno e você não pode entender isso como um gasto, mas como um investimento. Eu fiz uma live com a Maria ontem e a gente falou sobre dinheiro. E muitas pessoas não separam uma parte do seu dinheiro para investir na educação. Aí você estuda aí até o ensino médio, de repente você faz uma faculdade, você para na vida, você não investe mais em você. Você tem que começar a investir no seu conhecimento. Você tem que começar a investir nas coisas que fazem sentido para você continuar crescendo. Eu estudo todos os dias. Eu estou aqui num processo de flow aqui, ou de preparação para o conteúdo do GPS, que você não faz ideia do que vai ser descarregado nesse evento. Por quê? Nós precisamos investir em conhecimento, em autoconhecimento. Eu já sei quem eu sou, eu já sei para onde eu vou, eu sei quais são as minhas capacidades e quais são os meus pontos fracos. E eu estou trabalhando os pontos fracos para que eu possa igualar e depois no processo de decolagem eu não tenha pendência. Você precisa investir no seu autoconhecimento. Como? De repente você precisa de um mentor, de repente você precisa de um processo de mentoria, de repente você precisa ir para uma imersão, de repente você precisa criar a sua mentoria, de repente você precisa entrar num processo sei lá, de alguma coisa que faz sentido para você. Ó, o Paulo falou aqui, ó, falei sobre investir o tempo na minha live.
na minha última live, ó. Legal. É isso mesmo. Você viu como que os conteúdos batem? E aliás, parabéns, né, pro Paulo, parabéns pra Maria, parabéns para as outras pessoas aí, pra Cláudia, outras pessoas aí que estão fazendo lives. Parabéns pra vocês mesmo, porque assim, não é fácil. Eu sei que não é fácil você estar todos os dias, ou você abrir uma live uma vez por semana. Mas ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não parem, tá? Não parem de transbordar o conteúdo. Porque esse conteúdo que vocês transbordam na live vai fazer só com que vocês cresçam. Faz parte do processo de autoconhecimento. Não dá para ficar absorvendo informação e não transbordando. Você precisa transbordar aquilo que você está recebendo. Toda palavra que você recebe, todo ensinamento que você tem, é importante que você transborde, porque senão não vai passar de palavras. Tem pessoas, deixa eu falar um negócio para você aqui, talvez vai te chocar. Talvez você não ouviu. Quem me acompanha aqui já ouviu isso. Mas quem não me acompanha ainda, né, talvez vai se chocar com isso. Mas fique em paz. Tem pessoas morrendo porque você está com a boca fechada. Tem pessoas morrendo porque não se conectaram com pessoas como você, porque você não quer abrir a boca, porque você não teve coragem de abrir uma live, porque você não teve coragem de se posicionar diante de um grupo de amigos, porque você não teve coragem de se posicionar diante da sua família. Tem pessoas morrendo porque você não teve coragem de se posicionar diante de uma palavra de conforto. Tem pessoas morrendo porque você não teve coragem de abrir a sua boca e falar para ela, olha, eu consigo te ajudar, eu tenho conhecimento, eu posso estar junto com você. Talvez você quer ter uma multidão de pessoas, mas talvez você precise ajudar uma pessoa. Uma pessoa que está aí do teu lado, gritando para encontrar com alguém como você e você não olha para o lado. Você não se posiciona e a pessoa não consegue identificar esse posicionamento em você. Priscila, bom dia. Bom dia, Carol. Você está entendendo? Você não faz ideia. Se você estiver entendendo, coloca esse foguetinho aqui, se você pegou essa mensagem. Mas talvez você ainda não entendeu, tá? Você não está tendo coragem, muitas vezes, de abrir uma live e falar aquilo que você sente. Ah, mas eu estou olhando para o número de pessoas. Se não tiver ninguém na sua live, depois alguém vai assistir essa live gravada. Mas se não tiver ninguém mesmo, se ninguém assistiu a sua live, você desenvolveu o autoconhecimento. Você investiu o seu tempo dentro do seu autoconhecimento. Foi o que eu falei com a Maria na live junto com ela ontem. Nós precisamos falar de dinheiro. As pessoas precisam levantar mais gente para falar sobre isso. E ela vai se tornar, eu não tenho dúvida disso, ela vai se tornar uma pessoa que vai ser uma grande autoridade para ajudar as pessoas, porque muitas pessoas estão endividadas. O Paulo fala sobre vendas. E está começando a despertar aí, ó, falando sobre vendas. E é o começo. Quantas pessoas vão se conectar com vocês? A Cláudia está trabalhando provérbios aí, ó, trazendo um ensinamento fantástico dentro do conhecimento que ela tem. Tem muito conhecimento e já vai lançar o seu livro logo, logo. Você está entendendo? Que tem pessoas orando para se conectar com a mensagem que você carrega e você não está transbordando porque você está limitado ainda na necessidade de aprovação. O pastor Fernando está fazendo um trabalho incrível aí, ó, com a igreja, da qual ele está à frente, né? Está abrindo para aulas de jiu-jitsu, para aula de futebol, está com um projeto social muito forte, abrindo espaço, trazendo, mudando a mentalidade desses jovens, colocando coisas para eles fazerem, porque muitas vezes as crianças ficam aí, né, os jovens, os adolescentes ficam aí muito tempo nas redes sociais, consumindo conteúdo improdutivo e podem lá estar praticando um esporte, e isso é muito forte, isso é muito importante, isso é interessante. Você sair das quatro paredes, você abrir o espaço, colocar o esporte, inserir o esporte na vida das pessoas. Do nada uma família, bom dia, seja bem-vinda. Você está entendendo como que é importante você se posicionar? Você está entendendo como que é importante você começar a governar e fazer as coisas que realmente fazem sentido e entender qual que é o chamado para você, mas para isso precisa resolver a questão de identidade. Sérgio, bom dia, seja bem-vindo. Tá na hora de você começar a resolver algumas coisas aí. Tá na hora de você começar a se posicionar. Tá na hora de você ser um marido melhor. Tá na hora de você ser uma esposa melhor. Tá na hora de você ser um filho melhor. Tá na hora de você ser um pai melhor, uma mãe melhor. Tá na hora de você ser alguém melhor para a sociedade. Tá na hora de você começar a se posicionar, investir em autoconhecimento.
E se precisar colocar dinheiro nesse autoconhecimento, coloque, porque vai te trazer um benefício, vai despertar você, vai resolver os problemas. É o que eu falei, faz a tua inscrição lá para o método GPS e vamos resolver esse problema de crença limitante? Faz a tua inscrição no método GPS, vamos resolver esse problema de finanças, porque vai ter uma palestra voltada sobre finanças lá e tem um cara muito top que vai estar lá nesse evento, que vai falar sobre finanças e vai te dar informações assim que o valor do ingresso não paga a mentoria dele. E você está perdendo tempo, você vai ficar de fora. Ah, você quer ficar fazendo propaganda Olha, eu sei o que vai acontecer nesse evento, tá? E se fizer sentido para você, vai o quanto antes, porque se você ficar de fora depois, não adianta ficar mandando mensagem, chorando, porque você não conseguiu a vaga, porque tem uma capacidade do local. E não vai dar para você chorar depois. Mas o quê? Você teve a oportunidade de investir em autoconhecimento e não investiu. Olha o quarto passo aí. Olha o quarto passo. Aproveite seus feedbacks. Muitas pessoas não gostam de receber feedback. Sempre que tiver a oportunidade, aproveite seus feedbacks. Eles são importantes para sempre buscarmos fazer um exercício de autoavaliação e refletir sobre aspectos que vamos bem e aqueles que precisamos melhorar. Através do feedback, tá? É importante você fazer aqueles ajustes. Porque às vezes a gente acha que tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Mas quando vem um feedback, você faz uma autoavaliação das coisas que você tá fazendo e você pode fazer uns ajustes sim, né? Apesar de termos um determinado posicionamento pessoal em relação a tudo e a todos, isso não quer dizer que não possamos mudar e repensar nossa forma de pensar e agir, tá? Temos que estar sempre pronto a mudar a nossa forma de repensar, né, de repensar nas coisas, também de agir, tá? Você tem que estar sempre aberto a isso, a mudanças, tá? Porque a gente não é detentor da verdade. Ó, tem coisas que até pouco tempo atrás eram verdades e hoje já não são mais. Um tempo atrás, as pessoas falavam que manga com leite fazia mal. As pessoas cresceram com isso. Cresceram ouvindo isso. Isso era uma verdade, porque todo mundo falava isso. E depois descobriu que não fazia mal. E depois descobriu a verdadeira história disso. O porquê que isso foi falado. Tá vendo como que uma verdade que não era verdade se tornou uma verdade e hoje não faz sentido? Hoje você sabe que isso não é verdade? Tá vendo isso? Você consegue entender? Então às vezes a gente precisa mudar. Você não precisa carregar aquilo como verdade absoluta não, porque daqui a pouco aquilo pode ter mudado. Não estou falando de você negociar princípios não. Tá? Princípios que estão baseados na palavra são inegociáveis. Isso é imutável. Isso jamais vai mudar. São princípios baseado na palavra que já são milenares, são condutas, né? Isso é negociável. Mas existem coisas que você precisa repensar. Existem comportamentos, existe um posicionamento que você tem que você precisa repensar. Talvez você está acabando com a sua vida por causa de um posicionamento errado, de um posicionamento negativo. Nós estamos falando aqui de posicionamento positivo e o feedback é importante nesse processo. Se uma pessoa, ó, presta atenção nisso, se uma pessoa fala que você é um cavalo, se uma pessoa falar que você é um cavalo, tá tudo certo, deixa ela continuar falando. Se 2, 3 pessoas começam a falar que você é um cavalo, já liga uma luzinha aí, liga um sinal de alerta. Agora, se 10 pessoas começam a falar que você é um cavalo, compra uma ferradura, porque alguma coisa tá errada. Uma pessoa falando, algumas pessoas falando é outra coisa. Agora, várias pessoas falando a mesma coisa, liga o sinal de alerta. Alguma coisa precisa mudar na sua vida. Alguma coisa precisa ser trabalhada. Você precisa investir ali de repente no autoconhecimento, você precisa ter um feedback, você precisa conversar com algumas pessoas para elas te darem o ponto de vista delas e você fazer uma análise do que precisa mudar. Portanto, os feedbacks dos chefes, dos colegas de trabalho, dos parentes, dos amigos, do marido, da esposa, dos parceiros, das parceiras, né, de vida, ou ainda de amigos mais próximos, são oportunidades de amadurecimento e aperfeiçoamento comportamental, técnico e emocional. Aproveite esses presentes, encare com maturidade o que as pessoas dizem sobre você, reflita se isso faz ou não sentido.
Você não precisa acatar a opinião dos outros, não. Você precisa refletir se faz ou não sentido, fazer uma análise. Busque sempre tirar algo de positivo dos seus retornos. Seja inteligente e cresça com eles, pois essa ferramenta influencia diretamente no seu processo de expansão de mentalidade e que se torne a melhor versão de si mesmo. Permita-se a ter esses feedbacks. Você vai ter muita melhoria na sua vida. Agora anota aí o quinto passo, tá? Eu vou repetir os outros 4 para você que está anotando. Primeiro passo é reveja suas crenças limitantes. Segundo, trabalhe seus pontos de melhoria. Terceiro, invista em autoconhecimento. Quarto, aproveite os feedbacks. E o quinto é seja sempre positivo. Ó, quem caminha comigo aí, quem está próximo de mim, não vai ver eu trazendo palavras negativas para você. Não vai ver, em algum momento, eu começar a atrair coisas negativas para minha vida. E eu incentivo as pessoas a não serem negativos. E todos aqueles que são negativos, eu já faço ela ressignificar e transformar aquela palavra em uma palavra positiva. Porque se você fala palavras negativas, se você está no modo negativo, você vai atrair coisas negativas. Isso é fato. O modo que você ativar é o modo que vai atrair para você. Se você ativar o modo negativo, as coisas negativas vão puxar você. É um imã, vai puxar as coisas negativas para você. Aí você vai ter um monte de problema, um monte de dificuldade, um monte de coisa. E você muitas vezes não vai saber o porquê. Bruna, bom dia, seja bem-vinda. Ativou o modo negativo, você vai atrair coisas negativas para você. Isso é fato. Ok? Tudo que acontece tem uma razão de ser e até mesmo os momentos ruins e dificuldades nos preparam para tempos melhores. Por isso, tenha sempre um posicionamento pessoal positivo em relação à vida e às pessoas, pois esta positividade é essencial para vencer as suas batalhas diárias e superar os contratempos. É aí que você consegue a energia, é que você consegue a força necessária para você enfrentar esses desafios aí. Né? É a mentalidade, né? O posicionamento pessoal positivo. Tá? Para isso é importante alimentar crenças empoderadoras e eliminar as crenças de sabotadores, as crenças que te sabotam. Acreditar em seu potencial infinito e fazer dele instrumento de motivação e transformação em sua vida profissional e pessoal. Esther, bom dia. Portanto, creia sempre que as coisas vão dar certo. Você é capaz, importante e merecedor do sucesso. Lembre-se de que tudo que você sonha pode ser realizado com foco, comprometimento, amor, automotivação, fé, otimismo, resiliência e dedicação do seu desejo. Aconteça o que acontecer, mantenha-se positivo e alimente sentimentos e emoções sempre com boas e construtivas. Sempre boas e construtivas, tá? Quando você está num processo positivo, você atrai coisas negativas. O seu posicionamento positivo vai atrair coisas positivas. Seu posicionamento positivo vai atrair coisas positivas para você. O seu posicionamento negativo vai atrair coisas negativas. Você é aquilo que você atrai. E quanto mais coisas negativas vir para você, mais para baixo você vai ficar. Você precisa contornar esse processo, ter um comportamento, um posicionamento positivo. E mesmo que esteja difícil, você não precisa se abater pelo momento difícil. Você pode ser positivo. Você pode entender qual é o aprendizado que você pode tirar daquele momento, né? E prospectar. E já olhar para o futuro. E já olhar para as coisas boas que vão vir. Ou tentar entender o que de bom você consegue tirar daquele momento, daquela fase, da fase que você está vivendo agora. Ser positivo, ter um posicionamento positivo. Está acontecendo isso? Beleza, vou aproveitar, vou aprender com esse processo aqui e vou sair o quanto antes daqui. Não ficar chorando, não ficar lamentando, porque chorar, lamentar, reclamar não vai resolver. Se resolvesse, tinha um monte de pessoas aí que tinha resolvido o problema, porque tem pessoas que estão reclamando há anos e não está resolvendo. Por quê? É posicionamento. Se você se posicionar, você vai governar. Se você se posicionar, você vai governar. E se você se posicionar e governar, você vai superar. E se você superar, você não faz ideia aonde você vai chegar. Eu não vou falar também, porque senão eu vou revelar o método GPS aqui para você.
E a minha ideia não é vir aqui revelar para você. Você vai ter que ir lá no método GPS para você saber o que vai acontecer no dia 10 de dezembro. Mas é só para os fortes, tá? Fica tranquilo. É só para os fortes. Eu já sei que os fortes vão estar lá nesse dia, porque é aquele que entende que precisa investir em autoconhecimento, é aquele que entende que precisa quebrar algumas crenças limitantes, é aquele que entende que precisa virar a chave para uma próxima fase, para um próximo nível. O que você está falando? Eu cheguei agora na live, ó, estou falando de uma imersão que vai acontecer dia 10 de dezembro, aqui em Curitiba, que é o método GPS, é o meu método. Eu criei, né, esse método e vou aplicar algumas coisas lá, algumas informações. Tem algumas pessoas que vão ser convidados para falar sobre assuntos específicos, mas eu vou transbordar um conteúdo muito forte e preparar você para o ano de 2023. A não ser que você não queira. Mas eu já sei que os fortes vão estar lá nesse dia. E aí você vai ver o que é prioridade para você. Se é investir no teu autoconhecimento, se é investir no teu posicionamento, se é investir para começar a governar a sua vida, se é investir para começar a superar as coisas. Ou se é continuar do jeito que tá. E se é continuar do jeito que tá tudo certo. É só você fazer o que você tá fazendo, que você vai continuar tendo os resultados que você está tendo. Agora, se você quer ter resultados diferentes, você precisa de uma postura diferente. Agora, se você quer resultados grandes, você precisa fazer grandes coisas. Mas como que você faz grandes coisas? É começando a se posicionar e começando a governar para que você possa superar. E como que eu faço isso na prática? Vai no método GPS que eu vou te contar. Né? Às vezes a gente quer saber as coisas antes do tempo, mas a gente falou aqui sobre investir em autoconhecimento. Você precisa investir em autoconhecimento. Você precisa mudar, virar essa chave aí de investimento e saber que investimento traz retorno. Investimento traz retorno. Todo investimento traz retorno. Toda vez que você usar a palavra investir, significa que ela vai te trazer um retorno. Se você investe em conhecimento, ela vai te trazer um retorno, não é um gasto. Se você tem que participar de um evento, se você tem que participar de uma imersão, você está investindo. Se você está investindo, vai te trazer um retorno. Não é um gasto. Comer uma pizza, ele acaba... Oi Cléo, bom dia, seja bem-vinda. Comer uma pizza, ela pode ser um investimento ou não? Coloca aí pra mim. Comer uma pizza pode ser um investimento? Você comprar uma pizza para você comer, ou você comprar um refrigerante para você tomar, pode ser um investimento, sim ou não? Pra gente fechar a live aqui. Uma pizza e um refrigerante, pode ser um investimento para você ou não? Você ir lá comprar para você comer e tomar. Pode ser um investimento para você? Sim ou não? Coloca aí para mim. Quero saber. Sim ou não? Coloca aí, gente. Coloca aí. Comer pizza não é investimento, é gasto, a Cleo falou aqui, ó. Vocês concordam com isso? Vocês acham que pode ser um investimento ou não? Não é um investimento? Olha só, tem dois pontos de vista. Ele pode ser um investimento e não, né? De fato, ele não é um investimento. Mas se você investir para comer uma pizza e tomar um refrigerante, você vai ter um retorno. Qual que vai ser o retorno? Sobrepeso. Se você comer uma vez, tá tudo certo. Você só vai gastar o seu dinheiro. Se você comer isso todo dia, se isso fazer parte da sua alimentação regular, ele vai te trazer um retorno. Qual que é o retorno? Sobrepeso, pressão arterial, né? Um monte de problemas de saúde. Então, invista. Tudo que você investir vai trazer um retorno para você. Agora, selecione as coisas que você precisa investir. E eu tenho certeza que você vai ter um resultado positivo. Por quê? Posicionamento. Amanhã a gente vai continuar falando sobre isso, tá? Eu quero falar sobre posição de assertividade amanhã. Eu vou te dar algumas referências, algumas informações importantes sobre posição de assertividade, para você ser assertivo dentro da sua posição. Hoje a gente falou sobre 5 passos para você ter um posicionamento pessoal positivo, né? E amanhã a gente vai falar sobre um posicionamento assertivo, acertar no seu posicionamento, beleza? Amanhã, 8 horas da manhã, nós temos um encontro marcado aqui no nosso New Coffee, tá? Se você perdeu essa live, se você perdeu o início, vai ficar salvo aqui, mas qualquer coisa vai lá no nosso canal no YouTube e as outras lives ficam salvas lá. Tem muita coisa para acontecer. Você que não fez a inscrição para o método GPS, que vai acontecer aqui em Curitiba, é presencial. Link tá na minha bio. Dia 10 nós temos um encontro marcado para o método GPS. A gente vai resolver todas essas questões aí, beleza? Bora lá? Link tá na bio, faz a sua inscrição e amanhã a gente tá de volta. Deus abençoe sua vida, que a sua quarta-feira seja uma quarta-feira incrível e que muitas coisas boas possam acontecer na sua vida. Fique na paz. Lembra,
vai assumir o controle do seu dia, tá? Vai assumir o controle, vai cuidar da sua vida, vai cuidar das pessoas que estão à sua volta, vai abraçar aí as pessoas que você realmente ama e vai fazer as coisas que fazem sentido para você. Até amanhã. Eu espero você às 8 horas pra gente tomar um café junto. Deus abençoe.